Stephanie Lewis é atormentada por um pesadelo violento e recorrente envolvendo sua avó Iris e retorna para casa em busca de quebrar o ciclo de morte e salvar sua família do terrível destino que os aguarda. Hoje no canal vamos falar sobre o filme Premonição 6, Laços de Sangue. Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal eu vou dar continuidade à franquia Premonição. Então vamos falar sobre o último filme, que é o longa Premonição 6, Laços de Sangue. Ele é de agora, de 2025. Ele ainda está em exibição lá nos cinemas, hein? O sexto longa da franquia é dirigido pela dupla Zach Lipovski e Adam Stein, de Kim Possible e Aberrações, com o roteiro de Laurie Evans Taylor, de O Nascimento do Mal, e Guy Busick, de Pânico 6. Após 5 filmes, que inclusive tem vídeo analisando toda a franquia aqui no canal, hein? Lançados entre 2000 e 2011, Premonição parecia não ter muito mais o que contar. Mas após exatamente 14 anos de espera, a franquia ela retorna com Premonição 6, Laços de Sangue, que atualiza sua fórmula. A essência desse sexto filme coloca uma família e toda a linhagem dentro dos planos da morte. A trama acompanha Stephanie Lewis, uma jovem que sofre com pesadelos recorrentes, sempre com a mesma história. Uma tragédia e uma torre que no topo fica um restaurante recém-inaugurado. Sua visão se passa em 1960, com pessoas que nunca viu, exceto sua avó Iris, uma jovem que acaba de ficar noiva. E Stephanie vai descobrir ser a conexão para os seus sonhos. Eu particularmente achei a premissa bem interessante ao trocar o grupo de jovens que mal se conheciam ou que não tinham fortes ligações por um grupo familiar. E a trama, de certa forma, com essa troca, ela dá uma respirada, né? Vamos dizer bem assim, numa trama que ela já é conhecida. Pais, irmãos, tios e primos não estão a salvo. E a protagonista da vez, a Stephanie, né? Ela precisa se esforçar para que eles acreditem na visão e em todo o esquema que a morte tem guardado para eles. Eu já preciso falar que essa protagonista, na minha opinião, para mim, ela está abaixo da Wendy e da Kimberly. Kimberly do segundo filme e Wendy do terceiro filme, né? O longa, ele funciona por ter armadilhas elaboradas, os momentos de tensão e o trágico acidente inicial, que é sempre um grande espetáculo da narrativa. E eu preciso falar que o acidente que abre a trama é bem impactante e competente, mas não superou algumas aberturas anteriores, né? Porque, na minha opinião, top de abertura, em primeiro lugar, é Premonição 2, seguido por Premonição 5. Mas foi uma boa abertura. O filme ele sabe construir expectativa e também sabe quebrá-las, porque o que parecia previsível acaba se resolvendo de modo inesperado. Isso, de certa forma, acaba colocando, sim, um fôlego a mais, né, na trama. Premonição 6, ele altera a dinâmica, inserindo personagens que não estão diretamente ligados à premonição inicial. Aqui, né, como todos, né, os personagens são parentes, descendentes da amaldiçoada da vez, a trama ela acaba conectando seus personagens de forma mais ativa. O roteiro ele acaba nos fazendo acreditar em um
verdadeiro final feliz contra aquele vilão sem rosto. E, sem dúvida, a presença de Tony Todd, ela causa muita emoção e homenageia de forma eficaz a existência do personagem e permite uma despedida do grande ator. O personagem, ele sempre teve uma presença mística na franquia e aqui ela é concluída como uma história de origem e ao mesmo tempo que é um desfecho para este personagem tão icônico, né? Porque eu acredito que todo mundo que acompanhou a franquia tinha uma visão totalmente diferente sobre o personagem William, né? Muitos acreditavam, inclusive eu, ele ser a personificação da morte, o que se mostra nesse longa que realmente não era. Ele era apenas mais um tentando enganar a morte, né? Porque sempre ele passou bastante conhecimento, que conhecia aquele ar de mistério, aquela áurea sombria quando ele aparecia em tela, né? Sempre carregava esse misticismo que ele seria totalmente diferente do que foi mostrado neste longa. Eu achei bem interessante. Acredito que se tiver mais filmes, vai fazer uma falta danada este personagem, porque sem dúvida, ele é a cara total da franquia. O longa, ele detalha a forma como a morte, ela opera. Vamos colocar bem assim que a entidade, ela opera seguindo um conjunto preciso de regras, como uma fórmula matemática, onde a influência de elementos causa os acidentes. Iris, ela compila todo esse conhecimento em seu livro para ajudar outros a antecipar e evitar os planos da morte, que ela nunca tem pressa. A morte dentro deste universo de premonição, né, e toda a sua mitologia, ela é previsível, desde que a pessoa esteja ciente do plano dela e tenha conhecimento da fórmula matemática. Mas, mesmo assim, ela é imparável. Apesar de trazer novos ares para a franquia, o filme ele tem certas inconsistências que, mesmo explicadas, não convencem. Por exemplo, Iris ter passado décadas, exatamente 2, né, 20 anos, escapando da morte e com 2 filhos para cuidar, é de uma habilidade que causa inveja. O roteiro ele quer transformá-la em uma especialista no plano da morte, isolada em uma cabana, super equipada, né? Isso tudo, na minha opinião, a faz parecer mais uma bruxa da floresta. Não faz sentido nenhum, eu repito, não faz sentido nenhum a morte não ter encontrado uma brechinha em um local cheio de objetos. E o último ato justamente prova isso. Os personagens, eles fazem um funeral seguido de um churrasco alegre. Parece que todos esqueceram da morte e não vivem o luto, né? Posso ser que por causa do ritmo acelerado do longa, né, vamos dizer bem, se eles quiseram não perder muito tempo com historinha, mas não sei, de certa forma não fica meio que estranho, né? E a trilha sonora, ela também não contribui. O filme, ele também é repleto de referências aos filmes anteriores, menção aos personagens em trechos no livro de Iris, os troncos das árvores e o diálogo sobre a sobrevivência de Kimberly Corman do segundo filme. Então, ela foi a única sobrevivente de toda a franquia. O filme ele se prende ao drama familiar e momentos nostálgicos, mas ao mesmo tempo ele esquece de elementos que fizeram a franquia ficar tão popular. Tem menos tensão e se prende a jump scares. Eu também senti falta de uma atmosfera mais inquietante, né?
E como todo bom filme da franquia, temos mortes mirabolantes, né? Mortes criativas, ok. Agora, brutais, não foram as mais brutais da franquia. Para ser sincera, pelo menos eu não achei, né? Tem a cena da morte da ressonância, que todo mundo comenta, né? A trama, ela também adota um tom de humor sombrio. Situações ridículas são tratadas com tom sério. O longa também ele escorrega ao utilizar CGIs duvidosos em momentos importantes da trama. Os personagens são até que interessantes e alguns são bem desenvolvidos. À primeira vista, a família Campbell parece a família perfeita, né? Mas não é bem assim quando algumas revelações são feitas durante a trama. Então, eles se amarram muito nessa questão familiar, né? No drama familiar. Mas no fim, a morte completou sua missão e eliminou toda a linhagem de sangue das pessoas presentes na torre da sequência de abertura e deixou em aberto inúmeras possibilidades de outros filmes sobre as famílias anteriores, né? Por quê? E se a morte foi atrás de toda a linhagem, de todo mundo que estava presente na torre? Imagina quantos filmes. Premonição 6, Laços de Sangue, teve algumas mortes criativas e novas abordagens narrativas, mas a execução não funciona bem como esperado. É aquele filme que não pode ser visto com expectativa alta, né? Tem que ser uma expectativa abaixo. Mas é um filme memorável, né? Não, eu acredito que ele esteja ali, junto com o quarto filme. E também tem outra questão. Eu acho que eles poderiam ter usado melhor o tal livro da morte que Stephanie recebeu da avó. Eu pensava que ele teria um papel de suma importância bem maior na trama, mas ele foi deixado totalmente de lado. Por ter tido esse ato, né, de 14 anos, eu acreditava que seria um filme bem mais construído. Não que ele foi um filme totalmente desprezível nem nada, né? Mas as expectativas estavam lá em cima, né? Mas é um filme divertido para assistir, né? Agora eu vou fazer o meu ranking da franquia. Eu fiz umas alterações referente ao último filme, em que no vídeo de Premonição 5, eu fiz um ranking dos 5 filmes. Então, eu dei uma mudada no ranking agora com este 6º filme. Em 6º lugar, Premonição 4. Em 5º lugar, Premonição 6. Em 4º lugar, Premonição 5. Em 3º lugar, o primeiro, Premonição. Em 2º lugar, Premonição 3. E em 1º lugar, Premonição 2. Né? Mas me contem aí, vocês já assistiram o 6º longa? Vocês vão assistir? Qual é a opinião e qual é o ranking de vocês? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtem, comentem, compartilhem, já sabe, né? Se inscreva no canal que não custa nada, vai, beijos, beijos e até mais.